para cá. Ok. Pode passear também. Pode. Eu não posso passear muito, porque eu estou com labirintite. Então é melhor você ficar aí mesmo. É melhor eu ficar centradinha aqui. Bom, boa tarde. É uma satisfação para o SEMPEC estar aqui trazendo contribuições para esse evento, nessa mesa aqui, junto com parceiros, a Escola Aprendiz, o Estado do Piauí, o Instituto Inspirare. A gente tem sido parceiro aí nessa trajetória toda de construir as trajetórias de sucesso, né, escolar, e principalmente nessa questão que é a distorção idade-série e a correção de fluxo, que é um problema enorme. Eu não vou trazer uma experiência de sucesso. Eu vou trazer resultados de uma pesquisa que a gente fez em relação a famílias e em relação às relações da escola com a família e da escola com os territórios segregados. O SEMPEC pesquisa as questões educacionais em territórios segregados. Essas pesquisas elas surgem porque nós desenvolvemos projetos de intervenção, então a gente vai para a prática, para a ponta, aplica os projetos. Os desafios são tantos, as dificuldades são tantas, que para fazer as correções nos projetos, para a gente poder avançar, para a gente criar inovação, a gente tem uma área de pesquisa que nos ajuda. A gente aponta os problemas que a gente encontra e essa pesquisa é uma pesquisa muito aplicada àquilo que a gente faz. Ela vai lá estudar, recortar, fazer um recorte, né, dentro do trabalho que a gente faz e traz alguns elementos que são fundamentais para que a gente possa avançar no trabalho que a gente faz. Em relação à correção de fluxo, e que são as estratégias, né, de correção de fluxo para minimizar o problema da distorção, nós trabalhamos há mais de 20 anos. Há 23 anos o SEMPEC desenvolve projetos. E outras instituições também. Os projetos de correção de fluxo escolar, eles são exitosos. Quando a gente aplica com a garantia de condições, a gente tem bons resultados. Só que, mesmo assim, nós não estamos conseguindo reverter este problema no Brasil. E hoje ele é um problema recorrente, um problema agudo, um problema que precisa de soluções. Felizmente, hoje, nesse evento, nós vamos ver alguma das soluções já encontradas. E eu espero que o que a gente vai trazer, em termos do que a pesquisa nos mostrou, possa nos dar alguma luz, ajudar a gente a caminhar para frente aí em relação a construir essa trajetória. Então, a gente, como eu já disse, a gente estuda famílias em territórios de alta vulnerabilidade social, que são famílias marcadas por desigualdades que são provenientes daquele território, e essas desigualdades, né, de toda a ordem, elas desembocam em desigualdades de oportunidades educacionais. Nós vimos hoje pela manhã, todo mundo falou disso, né? Então, ofertas educacionais restritas e as igualdades sociais geram exclusão escolar. E essa é a primeira desigualdade que a gente vai falar. Vocês já viram muitos números, mas tem um número aqui bastante expressivo, que são esses quase 3 milhões que estão fora da escola. Embora a gente... acho que o slide deu uma desconfiguradinha aí, viu, gente? Vocês desculpem. Desse número que está fora, eu queria chamar a atenção para o número dos 15 aos 17 anos, que é praticamente 1 milhão, quase 1.600.000 adolescentes e jovens que não completaram o ensino fundamental. Esses todos, quer dizer, tem essa faixa, que é a faixa maior, 57%, tem a faixa de 4 a 5 anos, 29%, e as outras faixas menores, 8%, 6%, que vai até 11, 14, 6 a 10%. O Unicef usa um termo que eu acho que mostra exatamente o que eles são. Eles são invisíveis para nós.
certo? Eles estão nos números, mas não tem políticas, nós não sabemos onde eles estão. Quem está trabalhando com a busca ativa tem que buscar esses aí, certo? E a dificuldade, o Rio de Janeiro está fazendo isso, o Aprendiz tem trabalhado nisso, o SEMPEC está começando. Então, como eles são desprovidos dos direitos, eles não têm acesso aos direitos, eles são invisíveis. Hoje nós podemos dizer isso. Mas pegando o ponto do 15 ao 17 anos, os 57%, que é muito, né? 1.600.000, é uma geração que nós estamos perdendo. Se a gente ampliar as faixas, quando a gente põe essa faixa, o que não tem escolaridade até 29 anos, nós temos mais de 3 milhões. Então, e a questão da distorção e da série é um dos grandes fatores imbricados aí nesse problema, certo? Esses alunos de 15 a 17 anos, eles já entraram na escola, não permaneceram e saíram. Agora nós temos que buscar eles de novo. Nós temos que trazê-los de novo e ter uma escola para eles. Não são poucos. Eu acho que o problema, a gravidade do problema, sorte que já tem algumas soluções, mas a gravidade, a agudez do problema é muito séria. Nós estamos num momento político importante do país, certo? Tem toda a força do Unicef para a gente realmente encaminhar de vez essa questão. Porque eu mesmo trabalho há mais de 20 anos com isso e a gente, mesmo fazendo políticas, programas que dão certo, tá? Mas a escala é tão pequena e quando a gente pega os números eu vou passar rapidamente por eles, porque vocês conhecem, os números são gravíssimos, né? Da distorção, da reprovação, do abandono. Quando vai para a zona rural, zona urbana, é mais complicado ainda na zona rural, né? Quando são as desigualdades socioespaciais, né, do país como um todo, com as suas características regionais que também impactam nisso, né? Quando a gente vai para o ensino médio, a primeiro slide era do ensino fundamental, agora do ensino médio, os índices são muito altos, são mais altos na região norte e nordeste, como todo mundo sabe, menor no sudeste e no sul, e acentuado nas regiões rurais. E aqui eu tenho um dado que eu gosto bastante de olhar para ele, que são as desigualdades na aprendizagem. Nível socioeconômico e raça. Quando você pega a proficiência adequada em português de alunos do 9º ano, na população mais rica, essa proficiência chega a quase 32%. Na mais pobre, é 13,8%. Quando você pega a questão de raça, o percentual de estudantes com aprendizagem adequada no 9º ano, em língua portuguesa, por exemplo, brancos é quase 33%, 18,34% são negros. Em matemática, 17% são brancos e quase 8% são negros. É o grau de proficiência, a aprendizagem no país. Aliás, estas questões, esses números relativos às questões de nível socioeconômico, raça, gênero, a gente tem que trazer, certo? E trabalhar com eles. Não é só olhar o dado geral, né? Porque nós temos que ter ações efetivas para resolver esse problema, né? Então, hoje já se disse aqui que a escola não é preparada para esses alunos. Não é que eles não aprendam, certo? É que tem uma escola que não está voltada para eles, ela está voltada para um outro público. Mas os que estão na escola hoje, num país com tantas desigualdades, a escola pública brasileira, ela hoje continua gerando, quer dizer, todo mundo já estudou que a escola é reprodutora, né? Hoje, infelizmente, ela ainda reproduz desigualdades também. Ela também concorre para construir, né? Não combater as desigualdades. As desigualdades, claro que elas afetam os territórios mais vulneráveis. Então, eu vou falar aqui em 3 discursos, que são discursos que a gente ouve bastante e que a gente muitas vezes não sabe muito as soluções, certo? Mas essa fala é uma fala que todos vão reconhecer.
O primeiro discurso, que é um discurso da população, do pessoal da escola, típico da escola, os agentes escolares, eles apontam uma certa omissão das famílias vulneráveis em relação à escolarização dos filhos. Isso é uma realidade. Quem já viveu em escola, quem vive em escola, quem vive em rede pública, sabe que de alguma forma a gente fala isso. Tá? A gente não é feliz por falar isso, mas a gente fala. Tem um segundo discurso que é assim: já que eles são omissos em relação, porque eles não cuidam bem dos filhos, não têm hábitos de escola, eles não aparecem na escola, não estão lá no portão todo dia para eu ver. E tem vários indicadores que mostram isso, que nos levam a falar isso. O segundo aí é o seguinte: já que eles não estão presentes, são omissos em relação à escola, nós temos que ter ações de mobilização e educação das famílias para que elas passem a valorizar a educação de seus filhos, adotando valores, comportamentos e práticas que auxiliem a escola na sua tarefa. O que nós dizemos é que os pais não estão juntos conosco. E um terceiro discurso que diz: a omissão dos pais nas camadas populares em relação à escola é mito, não é verdade. Isso está nas pesquisas, isso está na literatura e isso está na experiência de muitas escolas. As dificuldades e o despreparo da escola para lidar com o público é que nos leva, nós não sabemos lidar com esse público. Por isso que nós construímos essa representação. Aqui é importante ver dois conceitos que a pesquisa nos mostrou. Um conceito que é de investimento na escolarização, que é típico da classe média. Ela investe na educação dos filhos, ela investe inclusive dinheiro. Não estou dizendo só quem paga a escola. Mesmo quem tem uma condição econômica melhor, está na escola pública, mas tem um investimento de tempo, de dinheiro, de recurso, paga um transporte escolar para o menino ir numa escola melhor. Então, esse é um tipo de investimento que é planejado. Então, é este comportamento da escola, da família, que a escola espera. Tem um conceito que não é o de investimento, que é de esforço na escolarização, que é efetivamente o que as famílias vulneráveis fazem. Não são excedentes, certo? São irregulares, atendem às necessidades do cotidiano e é influenciado por oscilações das condições de vida. Então, mas as famílias mais pobres, elas têm valores, sim, em relação à escolaridade dos filhos. Elas querem frequência, elas evitam as escolas com má fama, elas querem escolas disciplinadas, elas querem escolas que protejam os alunos, elas querem escolas que professores não faltem, elas querem escola de educação, ensino fundamental e ensino médio. Então, a primeira coisa que a gente tem, a primeira conclusão que a pesquisa nos mostrou, é que nós não temos que educar as famílias vulneráveis para que elas aumentem suas aspirações em relação à valorização da escolaridade, porque elas já fazem isso. Claro que tem famílias muito desestruturadas que não conseguem fazer, mas a grande maioria que está na escola pública valoriza a escola, sim. Então, nós não precisamos ensiná-las, nós temos que entender, compreender as famílias e ajudá-las nas suas práticas educativas, potencializar o que elas já fazem. Então, a ideia é desfazer esse mito que existe de que as famílias são omissas, né? Então, esse é um ponto importante. Tem um segundo ponto, eu vou passar bem rápido, que são as escolas e os territórios. E o ponto que eu quero alertar, que o meu tempo é curtinho agora, eu vou até passar mais rápido aqui, é que um dos fatores que mais complicados nos territórios segregados é a competição entre escolas. E aí eu falo de gestão escolar
do diretor da escola e da equipe da escola. Existe uma concorrência, esse item 4. Em escolas que estão nos territórios segregados, tem uma concorrência entre elas. É quase um mercado escolar. Escolas que segregam, que buscam os melhores professores e que acabam segregando os piores alunos. Então, é um mecanismo de externalização dos problemas. Então, a escola que não recebe os piores alunos, certamente alguma outra escola daquele mesmo território recebe. E aí, aquela escola é impossível de fazer gestão, é impossível que ela tenha índices do IDEB, certo? Favoráveis, né? Porque ali se concentram todos os problemas. Então, em relação à gestão escolar, o maior problema, tem outros problemas também que o tempo não vai nos permitir discutir, mas o maior problema é que nós vivemos ainda uma cultura de competição entre escolas públicas. E nos territórios, nós temos que partir para uma cultura de colaboração. Muito da questão da distorção e da dissérie são aqueles alunos que estão com um pé para sair da escola, gente. São milhares, aliás, milhões que estão fora da escola. E milhares dentro da escola na iminência de sair. Então, questões como essas que a gente traz para vocês, acho que são importantes da gente levar em consideração, e é essa a contribuição que a pesquisa traz. Só um ponto que eu gostaria de falar, que eu já passei o slide, mas é assim, 2 segundos, que é o seguinte: para as famílias, naquela relação das escolas com as famílias, a questão da omissão, para as famílias vulneráveis, a relação com a escola, a ambiência da escola é muito estranha. É muito diferente do que eles vivem. Seus filhos vivem. Então, o esforço tem que partir da escola. Ela é sofrida. Inclusive, um slide que eu passei muito rápido diz o seguinte: as famílias não querem ser conhecidas porque os seus filhos vão mal na escola. E isso acontece muito. Gente de escola sabe muito bem. Vem aí o pai do fulaninho, que é o pior aluno da escola. Então, ele é tratado como o pai daquele que já está rejeitado, certo? É muito duro para eles irem para a escola, se aproximar e tal. Então, o ponto de partida, o ponto de partida, o pontapé inicial na relação da família, da escola com a família, tem que partir da escola, para entender a família e potencializar o que ela já faz. No caso das relações das escolas do território, tem que partir dos diretores. E eu só queria repetir aqui a frase, acabou, da menina Tadinha. da manhã, a Renara. Que ela Cadê a falou, Renara? tem que ir um pouco mais fundo, viu, gente? Verdade.